Olá, vamos continuar essa série, O Cientista Espiritual André Luiz. São das obras do André, feita pelo Chico Xavier e algumas pelo Valdo Vieira, que chama a atenção de fatos científicos do mundo espiritual. Aí você vai ver vários caminhos que ele vai. Hoje, na lição número 98, eu vou trazer quando o caminho não leva à luz. Porque lembra que no capítulo anterior falou atravessar o túnel com a luz, atravessar a ponte iluminada, que do outro lado leva na direção da luz. Mas tem espíritos que ainda ficam em regiões que tem pouca luminosidade. Às vezes fica na penumbra, na escuridão, com dificuldade, porque depende da frequência dele. É a frequência dele, é a conduta espiritual dele que vai fazer que regiões ele vai ficar. Então existe, é como se dentro dele é que está o caminho que ele vai ter que percorrer. Nessa lição de hoje quando o caminho não leva à luz. Então tem vários exemplos que o André Luiz vai contar. Por exemplo, às vezes, um suicida, por exemplo. O suicida, esse caminho não leva à luz, porque ele transgrediu a lei. Você vê que até o desencarne é mais difícil, porque você veja, ele como transgrediu, e ele, até o cordão prateado, que normalmente corta, às vezes no suicida demora. Na maioria das vezes, é até 72 horas eles cortam. Muitos deles é antes do velório, mas existe caso que corta ali na hora do velório, na hora do enterro, caso que é 1 hora depois do desencarne, até instantâneo, depende de cada um, do grau de evolução da prática do bem que aquele espírito faz. E lembra que, normalmente, nós já temos bagagens evolutivas de algumas encarnações nossas. Então, caminhos que não levam à luz. Por exemplo, o suicida, ele fica, às vezes, vivendo momentos de muita dificuldades, fica preso no corpo, às vezes fica assistindo à decomposição do próprio corpo, muitas vezes bactéria, vê rato, barata ali, é complicado. E fica, às vezes, durante um tempo, dependendo do espírito. Sempre a mão de Deus vai agir, não vai ficar sem agir, mas ele vai precisar esvaziar um bocado de coisa dele. Esse esvaziamento, às vezes, custa tempo, e ele fica, às vezes, obnubilado durante um bom tempo, e muitas vezes até vai para aqueles vales de suicida, fica sofrendo, cada um é um tempo, mas não tem. Está cheio de espíritos ali atentos, querendo ajudar, às vezes parentes, amigos, pessoas, almas queridas querendo ajudá-lo. Mas é preciso ele mostrar que está pronto para fazer essa mudança. Às vezes num arrependimento, numa oração, depende de cada um. Às vezes você vê casos, às vezes pessoas que veredam para caminho para abortar muito, fazer muito abortos, principalmente esses que praticam o aborto, as aborteiras, quantos sofrimentos essas pessoas mostram. Pessoas que praticam eutanásias, quantos caminhos, às vezes dirigentes, às vezes de nações que praticam rebeldias, coisas, ato de desamores, manda matar gente, assassina, faz uma ditadura sanguinária no interesse imediato das coisas dele. Então tem uma variedade imensa e às vezes não leva à luz. Então não leva à luz também tem um grande aprendizado. Cada pessoa dessa tem uma lição. Os que não levam à luz tem, mas existe caso ainda pior, desses que vai para ficar nessas regiões bem infernais, como foi o caso que o Chico vai contar através do André Luiz, no livro contando do Papa Gregório, que ficou 800 anos numa região trevosa dessa, a dificuldade para retirar ele dali, e te retirar dali não significa ainda ter luz, provavelmente algumas encarnações diferentes.
Então, tem esses caminhos que também o André Luiz chama atenção para as nossas reflexões. Então, ainda o mundo acadêmico não discute isto, mas com certeza vai discutir e não vai demorar muito. Até o próximo encontro, nessa sequência, o André Luiz, o cientista espiritual.